Eu tinha uma vida rasa com o Senhor, amava Ele, amava o Deus da minha mãe, fui criada em um berço cristão, evangélico, já vim desse meio de igreja desde muito novinha. E já amava, só que eu amava o Deus da minha mãe, não tinha conhecimento de quem era o Espírito Santo, não tinha conhecimento de quem era Jesus, tudo era muito distante para mim, porém eu já amava Deus. Eu era uma pessoa assim que eu não conseguia largar de Deus por nada, porque a minha mãe foi uma mulher muito, muito, muito temente ao Senhor e ela colocou isso dentro de mim. E eu amava Deus, não conseguia me separar dele. Eu lembro que nossas amiguinhas, assim, eu conversando com minha irmã, ela saía, ia pro mundo, o pessoal da igreja ali, muita gente desviava, né, quando vai passando o tempo, algumas amigas desviam, só que eu olhava pra mim, eu e minha irmã conversando, a gente não conseguia. A gente olhava uma pra outra e falava, por que a gente não consegue sair? Por que a gente não consegue viver o mundo como as outras vivem? Por que a gente não consegue viver o mundo como nossas amigas vivem? E a gente tentava até de alguma forma, mas não conseguia, porque estava cravado dentro da gente o amor por Deus, o temor por Ele. Então, por causa do que a nossa mãe nos ensinou, eu não consegui largar dele, mas eu também não consegui me aprofundar, porque o que me ensinava na igreja era pouco para o que Deus é, para o que Deus faz, para quem é Jesus. Eu não tinha uma revelação de quem era Jesus, não se falava muito sobre quem é Jesus. E sobre o Espírito Santo, eu via o mover do Espírito, eu via o que o Espírito fazia, mas eu não via ninguém tendo relacionamento com ele, intimidade, profundidade nele. Por mais que tivesse já pessoas que tinha, mas não demonstrava, não era público. Então, era tudo muito raso. Até que eu passei por um momento difícil na minha vida, em uma das áreas da minha vida. Eu cheguei ao fundo do poço, mas também ao mesmo tempo eu tinha acabado de ter meu filho. Meu filho tinha poucos meses quando tudo começou na minha vida. E aí o Senhor começou a sinalizar na minha casa. A presença do Senhor começou a me atrair. Começou a me atrair e de algumas formas já foi acontecendo algumas coisas que depois eu vou compartilhar para vocês em relação ao meu filho. Meu filho é uma promessa do Senhor, é um milagre. E depois eu vou falar na próxima mensagem, até que eu falar ainda esse mês eu vou falar sobre isso. E aí eu comecei a ser atraída por ele, porém eu não tinha muito costume de ouvir a palavra. Eu só ouvia na igreja, eu não ouvia na internet, nas redes sociais, eu não ouvia no YouTube. Eu já tinha lido a Bíblia, ela toda por curiosidade, por querer saber o pode, não pode. Na minha mente tinha muita religiosidade que as pessoas colocaram e tinha muitos muros que eu não conseguia atravessar para ver Jesus, para ver Deus, para ter essa revelação de quem eles eram. Então tinha muitos muros, eu li a Bíblia toda e não chorei com a Bíblia, me alegrei e tudo, mas não tive uma revelação ainda de quem era Deus. E continuei no raso com o Senhor até então esse ponto. Eu tinha lido a Bíblia toda e nada, até que eu já estava orando nas madrugadas, a gente tinha esse hábito de orar eu e minhas irmãs, e a oração acabou, eu continuei orando, mas ali ainda Deus não tinha se revelado a mim, até que um pouquinho mais depois dessas orações, eu decidi continuar orando sozinha, eu decidi ter um relacionamento profundo com o Senhor, já estava sendo atraída por Ele, já estava acontecendo algumas coisas que estavam chamando a minha atenção, aí eu fiz como Zaqueu, subi na árvore. Subir na árvore pra mim foi, eu abri mão de algumas coisas, do mundo, talvez assim eu posso dizer, porque eu já era crente, eu não tinha esses pecados, essas coisas todas, mas eu era facilmente atraída pela internet, por assistir bobagem na internet e perder meu tempo. Não tinha hábito de ouvir pregação, a fé vem por ouvir a palavra, então no meu dia a dia eu não tinha muita fé porque eu não ouvia. Eu não tinha o hábito de ouvir louvor o tempo todo, de ouvir mais louvores. Eu tinha alguns louvores específicos que eu ouvia. E então, foi isso que eu mudei, assim, radicalmente. Eu comecei, aqui nessa plataforma, eu comecei a ser atraída por Deus. Foi uma das formas que Ele também me atraiu. Eu comecei a assistir uns vídeos de algumas pregações. Eu não tinha hábito nenhum de assistir, porém eu comecei a assistir do nada, apareceu pra mim umas pregações e aquilo me chamou muita atenção, trouxe pra mim assim algo diferente no meu espírito. Aí eu comecei a assistir na TV, em outros lugares, outros canais, e aquilo gerou muita fé dentro de mim. Eu comecei a ser atraída por ele. Eu subia na árvore, mas eu queria mais de Deus, eu queria mais de Jesus, e era uma conjunção.
já estava juntando tudo ali ao mesmo tempo, mas eu não tinha ainda uma revelação de quem Deus era, mas eu já estava com algo assim, que estava sendo gerada dentro de mim, que era fé, que era desejo por Deus. E aí eu lembro que eu estava ali na minha sala, eu ficava de manhã assistindo pregação, ou então à tarde, porque eu estava no meu período de cuidar só do meu filho, da minha casa, e meu filho ali dormindo, e eu só assistia pregações, eu só estava envolvida ali naquelas coisas do Senhor. E só que Jesus me chamou. Eu ainda não tinha o hábito de ouvir a voz de Deus, eu não ouvia, eu não tinha o conhecimento da voz dele, eu já tinha ouvido algumas poucas vezes assim, eu já tinha sido usada algumas pouquíssimas vezes por ele, para ele, era como se fosse um treinamento, porque ele tá me usando agora para falar com outras pessoas e tipo, eu já tenho promessa desde pequena que isso iria acontecer, então ele me usou algumas poucas vezes, mas eu não tinha esse conhecimento da voz dele, não era algo assim natural para mim. Eu não sabia como era. E eu sentia no meu coração como é a voz dele dentro de mim hoje. Não é que Deus fala com a gente. Acontece, queria muito que acontecesse comigo ele falar de fora para dentro, mas comigo é de dentro para fora. Ele fala no meu espírito. E aí foi quando tudo começou. Eu lembro que eu senti um desejo muito grande tinha um quarto do lado na outra casa que a gente morava, que não tinha ninguém, era quarto de visita. E eu senti um desejo muito grande de levar uma pessoa próxima de mim, que estava desviada, para esse quarto. Olha que louco isso. Aí eu lembro que esse desejo queimava dentro de mim, como eu estava ali apaixonada por Deus, estava naquele mover espiritual, assim, de revelação da palavra, apaixonada, ouvindo muita pregação. Eu lembro que eu falava, se eu botar essa pessoa dentro desse quarto, ela vai ser uma pessoa transformada. Ela vai sentir o que eu tô sentindo. Ela, sabe quando você come algo muito bom que você quer que a outra pessoa prova também? Era isso que eu tava sentindo. Era algo muito bom, era uma vontade assim de mostrar pro mundo quem Deus era. E eu nem tinha tido toda a revelação dele. Tava bem no iniciozinho. E aí eu pensei, se eu boto essa pessoa aí, ela com certeza... E eu oro com ela, a gente ora junto. Eu pensava, se ela ficar uma semana aqui comigo, tudo vai mudar na vida dela, porque ela tava bem desviada, ela tava como o filho pródigo. E aí, só que esse desejo, na verdade, Deus estava já falando comigo, só que eu não entendia. Que era Ele querendo que eu fizesse isso comigo, entendeu? Aí, eu pensava nisso, mas eu pensava no meu interior. Eu falava, poxa, como é que eu vou fazer isso com uma pessoa? Tipo, do nada, eu vou pegar ela, enfiar dentro do quarto e ficar orando com ela? Não dá certo. Aí, até que eu fui entendendo. Eu falei, e se eu fizer isso comigo? E se eu preparar o ambiente? E se eu me mover? E se eu me esforçar? Lembra da palavra de antes? Se você assistiu meus vídeos, temos que nos esforçar para ver a glória do Senhor se manifestada. E aí o Senhor começou a falar dentro de mim, eu sem entender ainda a voz dele, mas já entendendo que tinha algo diferente. Eu falei, pronto, eu vou fazer isso pra mim. Eu lembro que eu limpei o quarto todo na prática. É assim, a gente tem que se esforçar, a gente tem que preparar o ambiente para o Senhor, a gente tem que dar valor à presença dele. Eu lembro que eu limpei o quarto todo e ali eu ungi o meu quarto. Eu tenho essa mania porque eu vim desse mundo pentecostal e eu gosto disso. Se você não gosta, eu não tenho nada contra, mas cada pessoa tem um relacionamento diferente. Por mais que eu te diga aqui como é um relacionamento, você tem que buscar qual é o teu relacionamento, como Deus quer que você se relacione com Ele. É um ponto muito importante. Aqui são só dicas de como foi o meu início de relacionamento profundo com Deus. Mas cada um tem o seu relacionamento com o Senhor. E aí eu ungi aquele outro quarto e a presença do Senhor estava ali me chamando, me atraindo. E eu lembro que eu ia pra lá com meu filho pequenininho dormindo, eu botava ele no tapetinho assim, no negocinho e começava a adorar o Senhor, exaltar o nome dele, a ouvir louvores que eu estava tendo já o hábito de ouvir outros tipos de louvores que atraía a presença do Senhor. E a presença dele veio poderosamente naquele quarto. E foi ali onde, assim, tudo começou a mudar na minha vida, porque eu tava precisando muito de paz, de muita... Eu vou ter que pausar o vídeo e continuar um pouquinho mais para quem quiser ouvir o final, tá?